Bom, pessoal, vocês conseguem ver o slide aí de evolução humana, certinho? Beleza. Bom, tem uma disciplina eletiva que eu ofereço de evolução humana, eu não sei se eu sei que a Tamires fez, mas eu não sei se mais alguém aqui já fez a disciplina. Ela é muito bacana, tá? E assim, na aula de hoje, na verdade, vocês vão ter só uma pinceladinha do que é evolução humana. Eu sugiro que, se vocês tiverem a oportunidade, eu vou ofertar semestre que vem, tá? A disciplina de evolução humana. Se vocês tiverem disponibilidade, eu sugiro que vocês façam, tá? Que é bem bacana. Não vai dar para a gente fazer a visita, né, no museu, que é uma das atividades que a gente faz, né, na disciplina, em virtude desse cenário, mas dá para a gente fazer algumas outras coisas bacanas que eu vou planejar lá para o virtual. Certo? Então, se vocês tiverem disponibilidade e quiserem fazer disciplina de evolução humana, vocês são mais do que bem-vindos, certo? É uma disciplina eletiva, né? Então, é, vocês não faz, vocês fazem disciplina só se vocês quiserem, certo? Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho dessa questão, que é uma das questões, talvez, mais importantes dentro das discussões sobre evolução biológica. Aliás, o grande entrave para se discutir evolução em virtude da evolução humana. Porque se a gente aceita a evolução como um processo biológico, a gente precisa enxergar o homem como um ser que faz parte desse processo, né? E a visão geralmente não é essa que se tem, né? O homem geralmente ele é colocado à parte da natureza. Então essa talvez seja uma das questões assim mais relevantes para se discutir a biologia evolutiva. E a gente encerra a disciplina justamente com ela, né? Quando a gente pensa na questão da evolução humana, a gente tem que pensar que o homem ele seria mais um elemento da natureza. Porém, o que vai acontecer ao longo da história? Existe uma tendência, né, principalmente em virtude da influência de religião, das religiões, que o homem seja colocado como uma criatura distinta das outras, né? Então, quando a gente, por exemplo, analisa, né, a escala Vitae, ou a escala da vida, a grande cadeia da vida, a gente vai perceber aqui que tem lá, né, rochas, energia, planta, animal, em degraus inferiores a humanos, né? E o humano fica abaixo só do que seria as questões que são da divindade, né? Então vejam que o homem está mais próximo da divindade do que das outras formas da natureza. E isso é um problema para a gente aceitar que o homem é capaz de ter sua biologia regulada por leis que afetam todos os demais organismos da Terra, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, o Linneu ele faz uma representação de humanos da África a partir da descrição, né, de viajantes, e vejo que ele representa esses humanos como se fossem ah, outros macacos do velho mundo, né? Vejam que coisa mais estranha, né? Humanos, todo mundo da mesma espécie, mas em virtude de situações que têm a ver com a questão da escravidão, de se colocar o negro como uma pessoa pessoas, né, de segunda categoria, que isso assolou, né, a nossa história, e a gente tem reflexo disso até os dias atuais, né, quando a gente percebe que há uma índice de criminalidade maior entre negros, que negros ocupam cargos, por exemplo, na universidade, praticamente a gente não vê negros na mesma proporção que a gente vê na população em geral, que é muito mais provável você ver um negro num subemprego do que um emprego, por exemplo, com carteira assinada. Então, vejam que a gente tem aí um reflexo, né, histórico que também é percebido até num dos expoentes, né, da biologia, que é o Linneu, que ele é que ele é o responsável, né, por boa parte da normatização que existe para a nomenclatura biológica, né, foi ele que desenvolveu. E aí vejam que ele representa esses humanos, né, de origem africana, como se eles fossem, na verdade, outros primatas. Então, ao mesmo tempo que você tem aí uma situação do homem se colocar à parte da natureza, também essa tendência de se colocar humanos que são considerados, né, nessa perspectiva horrível, menos humanos, como se eles não fizessem parte desse degrau, né, da escala Vitti. É uma coisa que até é desconfortável de se dizer, mas tem esse registro histórico, né, do Linneu.
E só para vocês terem uma ideia, que após a teoria darwiniana, então vejam que o cenário antes de Darwin era esse cenário, né, que o homem era colocado à parte. Com a teoria darwiniana, o homem ele passa a ser visto como um outro organismo, né, como todos os outros temas que existem na Terra, que vão compor, né, o que a gente chama de natureza. E aí o Darwin, né, aponta, né, que é não o Darwin, mas na verdade pensadores que seguiram a teoria darwiniana, eles apresentaram algumas características que distinguiriam, né, os humanos das outras espécies, que seria inteligência, espiritualidade e julgamento moral. Também o darwinismo social. O Darwin nunca fez isso, tá, gente? Mas alguns sociólogos, principalmente do começo do final do século XIX, começo do século XX, eles utilizavam a ideia, né, da seleção natural para mostrar que existia diferenças entre as raças, né? E aí de forma que negros eles eram inferiores a brancos, né? E aí também algumas correntes de pensamento atribuíam, né, que a seleção natural seria na verdade papel de uma criação divina. E também foi muito comum, né, no começo, que até isso macula um pouco, né, a ideia de seleção natural que a mídia, as mídias de massa veiculam, que é a questão da evolução como progresso, né? Então isso foi muito forte no começo do século XX, mas as mídias de massa até hoje utilizam essa ideia, né? E a ideia do homem ser, sei lá, uma estrela maior na natureza, né, que é o caso do espetáculo antropocêntrico, né, achar que os humanos, a legem evolutiva dos humanos trouxe a revolução na natureza, né? Então isso foram certas influências que surgiram após a proposição da teoria de evolução por seleção natural do Darwin, né? E aí tem, né, ao longo do século XX, essa perspectiva do homem como uma entidade superior, ela vai sendo minimizada, né? Até que a gente chega no cenário atual, em virtude principalmente das descobertas fósseis, né? Que na verdade existe uma variação muito grande de formas de vida, né? Que antecedem o Homo sapiens, né? E que vão surgir aqui na Terra nos últimos 8 ou 9 milhões de anos, né? Então isso ajuda muito também a entender que o homem ele é uma espécie única atualmente, mas que na verdade que vem de uma linhagem até com certo grau de biodiversidade. E isso também muda um pouco a visão do homem como uma criatura especial, diferente das outras espécies da Terra. Então vejam, durante o século, né, o fim do século XIX até o século XX, a teoria darwiniana, e principalmente, né, ela dizia que a origem dos hominíneos era a origem humana, né? Hoje, o que se propõe é que os hominíneos, né, têm uma origem e os humanos têm uma outra origem. O que significa isso? Quando a gente pensa na linhagem evolutiva, né, humana, você tem ancestrais comuns, mas na verdade, se a gente analisar de que maneira, né, houve evolução humana, a gente vai ver isso nas filogenias que eu vou apresentar no final dessa aula. O ser humano ele tem, digamos assim, existem vários grupos, né, que evoluem a partir desse ancestral comum, e um desses ramos que vai dar origem ao Homo sapiens. Então não quer dizer que tem, digamos assim, uma gradualidade filética desde esse ancestral, né, que diferencia os chimpanzés dos humanos. Hoje a gente sabe que, na verdade, você tem aí vários grupos que evoluíram e que coexistiram aqui na Terra, até pelo menos, alguns até bem recentemente, tá? Uma escala de 40 mil anos, 100 mil, por exemplo, os neandertais, há indícios que eles coexistiram com a espécie humana até cerca de 40 mil anos, né? Homo erectus, outras espécies podem ter coexistido há 150 mil, 100 mil, 200 mil anos. Então, até recentemente ainda outras espécies que não só o Homo sapiens existiram aqui. E só para vocês terem uma ideia, até o traçado da filogenia, né? Veja como que era a ideia, né? Então aqui a gente tem 3 dos principais grupos, né, de macacos do Velho Mundo, que são os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés e o humano. Então, na época do Darwin, a filogenia é que
humano separado dos demais e orangotango mais diferenciado. E gorila e chimpanzé participavam do mesmo clado. Entre 1920 e 60, vejam que esse clado, né, chimpanzé-gorila, ele deixa de existir, e aí, na verdade, o que se tem é um clado formado por humanos chimpanzé. E aí, após 60, o que se descobriu é que há uma proximidade muito grande entre chimpanzés e humanos, do ponto de vista morfológico, do ponto de vista genético, do ponto de vista comportamental, certo? Então, essa perspectiva, né, qual seria a posição dos macacos do velho mundo em relação aos humanos, isso foi mudando gradativamente desde a descoberta de Darwin, né, e hoje a gente tem um cenário que coloca humanos, né, atuais e chimpanzés muito proximamente, inclusive com indícios de hibridização na origem evolutiva dos dois grupos, tá? Então, há um indício forte de que os ancestrais de chimpanzé com os ancestrais humanos, eles conseguiam se cruzar e parte da informação genética ficou, né? Porque quando a gente faz a datação fossilífera, a gente tem uma datação, que é mais ou menos 8 a 9 milhões de anos. Quando a gente usa o dado de DNA, a gente chega a uma datação de 7 milhões de anos, que isso é indicativo que, na verdade, esses 2 milhões de anos aí de evolução entre o ancestral, né, como entre chimpanzés e humanos, houve, digamos assim, um fluxo gênico imenso, de forma até que informações genéticas ficaram tanto nos descendentes chimpanzés quanto nos descendentes humanos. Bom, essa parte aqui eu já tinha comentado, que é algumas questões que o Darwin traz, né? E aí, uma questão que se colocava é, o que surgiu primeiro dentro da evolução humana, né? Então, existia dois modelos principais, né? Um que focava a questão da locomoção bipedal e outro que focava o desenvolvimento cerebral, né? No modelo de locomoção bipedal, a partir da evolução de algum primata, né, ancestral, seria possível evoluir o bipedalismo, a partir do bipedalismo a inteligência, e aí poderia dar origem ao humano. O outro modelo é que primeiro surge a inteligência, então algum primata que tem uma inteligência superior a outras linhagens surgiria, depois o bipedalismo e a gente teria o humano, certo? Atualmente, o modelo que é mais aceito é que primeiro houve a evolução do bipedalismo, depois a evolução da inteligência. O registro fossilífero ele indica que dentro da linhagem evolutiva humana, o cérebro humano ele aumentou muito pouco de volume no começo, né? Que na verdade acaba havendo uma expansão muito significativa, principalmente a partir da origem do gênero Homo, né? Então isso é um indicativo, mas por outro lado, a morfologia relacionada a bipedalismo, né, que está relacionada principalmente à posição da coluna, a inserção da cintura pélvica escapular nessa coluna. Então, essa morfologia bípede ela é anterior ao aumento da capacidade craniana, que indica que primeiro, né, surgiu o bipedalismo e posteriormente a inteligência, né? Obviamente que o fóssil, o elo perdido, né, entre humanos e chimpanzés, ele não é conhecido, nunca se foi encontrado um fóssil, porém, um fato que é um pouco que denigra um pouco a questão da história da evolução humana, é o que aconteceu em 1912, né, que é o conhecido fóssil de Piltdown, que o que os cientistas fizeram? Eles acoplaram, né, a um crânio fossilizado de humano, uma mandíbula de chimpanzé. E aí disseram que esse era o elo perdido entre homens e chimpanzés, que seria esse organismo que ele tinha, né, a mandíbula de chimpanzé e o crânio de humano. Só que depois se descobriu que a datação da mandíbula era diferente da datação do crânio e que, na verdade, esse foi um fóssil forjado para tentar mostrar, né, o elo perdido entre humanos e chimpanzés, né? Infelizmente, essas coisas, elas acontecem. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, olhando no mesmo plano, né, diferentes macacos do velho mundo e humanos, vejam como somos parecidos, todos nós, né? E algo talvez que chame a atenção aqui, é que vejam vocês aqui que à medida que vai havendo, né,
a evolução dos diferentes grupos, vejam que há uma tendência na redução da proporção braço-perna. Então, vejo que quando a gente olha humanos, né, o tamanho dos braços, né, é bem similar ao tamanho das pernas. Quando a gente compara, por exemplo, com gorila, chimpanzé, orangotango e gibão, vejam o quanto o braço, né, os membros superiores são maiores que os membros inferiores. E se vocês olharem também o tamanho das mãos, né, há uma tendência que as mãos, né, dos macacos do Velho Mundo, elas sejam maiores, né, proporcionalmente do que as mãos dos humanos, certo? Também é uma tendência evolutiva no aumento do tamanho craniano, quando a gente compara, né? Então veja que tem um macaco prego, um chimpanzé e um homem atual. Vejam que proporcionalmente o cérebro, né, do homem atual é maior do que de chimpanzé e prego. Veja que aqui tem uma correção em relação ao tamanho do corpo, tá, gente? Porque o macaco prego não tem um cérebro, né, você pensa no tamanho real, não é um tamanho que é tão próximo ao cérebro de um chimpanzé, mas quando se faz o ajuste alométrico, ou seja, quanto da cabeça corresponde ao corpo, né, qual percentual, né, considerando o corpo inteiro, qual a percentual, então a gente teria essa proporção aqui. Então vejam que humanos apresentam uma caixa craniana maior e um cérebro maior também, né, por outro lado, que seria um indicativo de aumento da capacidade intelectual, ou aumento da inteligência. Em relação à questão do bipedalismo, vejam que os ancestrais, né, eles não apresentam a coluna 100% ereta. O que mais aproxima disso é o chimpanzé, que ela é parcialmente ereta, mas se a gente compara com gorilas e babuínos, vejam como é a questão da angulação, né, da coluna em relação à cintura pélvica e escapular. Quando a gente olha para humanos, olha como é. Chimpanzé é um pouquinho mais próximo, né? Outro aspecto importante que a gente pode utilizar para comparar é a questão do polegar opositor, né? O polegar opositor, ele é uma característica que todos os primatas apresentam, inclusive os primatas apresentam, né, o polegar opositor nos pés. Então, se a gente olhar aqui os pés de gibão, orangotango, gorila, chimpanzé, vejam que eles têm polegar opositor nos pés. Isso tem a ver com a questão de agarrar, né, nos galhos das árvores. No caso de humanos, vejo que o nosso polegar do pé não é opositor, mas da mão é. Mas vejam também que nós não somos os únicos primatas que temos polegar opositor nas mãos, né? Tem a hipótese que se tem que isso sejam adaptações para se deslocar nas árvores, certo? E que no caso dos pés também seria importante esse tipo de possibilidade, né? Porque o pé poderia circundar a árvore e aumentar a estabilidade e o equilíbrio para esse deslocamento, certo? E aqui, só para vocês terem uma ideia, a questão como que é uma mão, né, do chimpanzé de humano. O humano consegue realizar movimentos mais acurados, né, mais delicados, e isso possibilita, por exemplo, posteriormente, a criação de ferramentas, detalhes, escrita, né, que seria pouco provável que um chimpanzé, por exemplo, evoluísse nesse sentido, porque a própria mão não tem adaptações que permitirem esse tipo de utilização, né, da mão. Pessoal, eu estou falando aqui, é que eu estou empolgando, né? Vocês têm alguma dúvida? Ou podemos continuar? Ou algum comentário? Vocês querem tirar alguma dúvida, fazer algum comentário? Tá tranquilo. Tô tranquilo? É que eu estou empolgado, né? Eu estou falando. Bom, pessoal, uma outra coisa bem interessante, né, quando a gente compara os humanos e a gente tenta localizar certos órgãos, né, que diferenciam, tanto humanos quanto primatas apresentam uma estrutura, né, que pode ser utilizada potencialmente para fala, né, para articulação de fala. Porém, somente nos humanos, essa estrutura morfológica, essa estrutura anatômica, permitiria uma articulação de fala real, tá? A forma que em chimpanzés e nos outros primatas, né, essa estrutura relacionada à fala é organizada, ela pode ser utilizada, por exemplo, para grunhidos, ou guinchos, ou coisas do tipo, né? Mas no caso de humanos, além desses ruídos, né, é possível também a gente utilizar para articulação, inclusive para cantar uma ópera, por exemplo,
né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, que eu vi que alguém postou alguma coisa. Oi, Petrônio. Petrônio? Oi? Não, eu acho que eu cliquei errado aqui, desculpa. Ah, tá. Beleza. Bom, e aí uma outra coisa também que é bem distinta, né? No caso, a gente está falando de coisas similares, agora a gente está falando de coisas distintas, né? Uma é a questão do aparelho fonador, né? Que no nosso caso, a forma que ele é estruturado permite a produção de sons articulados e tudo mais. Isso é importante, por exemplo, para a evolução da linguagem, e com isso a evolução da linguagem parece ter uma relação direta com a evolução da cultura. Mas uma outra coisa que é bem importante e que diferencia bem a linhagem evolutiva dos humanos é a questão da gestação, né? Os bebês humanos, eles não nascem completamente formados, né? O crânio não nasce completamente formado, diferente do que vai acontecer com todos os demais primatas, tá? Essa caracterização do crânio, ela está relacionada ao parto, né? O parto bípede em humanos, ele é extremamente complicado. Então, o que acaba acontecendo é que os bebês humanos, eles nascem antes de ter o seu crânio completamente fundido, né? Isso vai acontecer alguns meses depois. Uma outra coisa, alguns meses não, né? Alguns anos depois, para falar a verdade, que vai ter o fechamento completo do crânio é só muitos anos depois. Uma outra coisa também importante é que a própria estrutura cerebral, ela vai demorar muitos anos para que ela se desenvolva e esse humano tenha autonomia ambiental, né? Para um bebê primata, né? Essa autonomia ela é bem mais rápida, isso acontece bem antes. Então, só para vocês terem uma ideia, a questão da fusão dos ossos, né? Então, veja que um bebê de chimpanzé não vai nascer, por exemplo, com aquela moleirinha, né? Com o cérebro, com o crânio molezinho, de cartilagem principalmente, né? Ele nasce com o crânio fechado, mas tem as cartilagens nas suturas. Essas suturas elas vão se fundir completamente quando o chimpanzé tem 5 anos. Em humanos, isso vai acontecer por volta dos 14, 16 anos, né? Se há um tempo maior para que essa questão, que é uma questão que pode dificultar a sobrevivência, para que ela seja consolidada, então é provável que haja cuidado parental por muito mais tempo do que o que acontece com os chimpanzés. Então, isso mostra uma relação cultural diferente, uma relação, né, entre parentais e F1, que é um pouco diferente do que acontece com os chimpanzés, por exemplo. Certo? E a questão do bipedalismo, né? O que acontece com o bipedalismo humano? Que ele não tem sinonímias na natureza. Existem outros animais bípedes, mas nenhum deles é bípede igual o humano é. No nosso caso, o nosso bipedalismo está relacionado com o crânio em cima da coluna vertebral. E aí o foramen magno, que é esse ponto que liga o crânio à coluna vertebral, ele fica bem no meio. Tá? O único organismo que apresenta isso os únicos organismos, né, que apresentam isso são aqueles que pertencem à linhagem evolutiva hominino, certo? Uma coisa, em relação à coluna, a nossa coluna ela não é reta, ela tem um formato de S, que isso ajuda a distribuir principalmente o peso das partes superiores do corpo, certo? A cintura pélvica é adaptada para essa estrutura, e isso, claro, vai criar uma redução no canal do parto e uma dificuldade para o parto, né? E o fêmur é ligado com o quadril, tem uma ligação que é diferente quando a gente compara com o chimpanzé, e isso também é algo que traz digamos assim, um custo adaptativo para o parto. E aí vocês podem perguntar, nossa, mas se tem tanto custo adaptativo, por que evoluiu o bipedalismo, né? A principal hipótese é que, liberando as mãos, é possível que as mãos sejam utilizadas para outras funcionalidades, né? E é óbvio que, para uma mão ser utilizada para outra funcionalidade, é importante que o cérebro tenha condições de propor que as mãos façam outras funcionalidades. Então, a evolução da inteligência poderia estar relacionada diretamente à evolução do bipedalismo, né? Então, o bipedalismo seria uma inovação chave, né, que a gente discutiu até na semana passada, na aula de macroevolução, e a inteligência seria uma característica secundária que permitiria
uma alta capacidade do ser humano em ocupar, né, diferentes nichos, porque ele utilizaria estratégias, né, não só a biologia dele, mas estratégias de modificar o ambiente para conseguir ocupar esses diferentes nichos, certo? Então veja aqui a forma que um chimpanzé anda, né, um Australopithecus, no caso, né, vejam que o chimpanzé ele anda, quando ele anda bípede, ele anda balançando o corpo, né? Humanos não fazem isso. A gente não anda balançando o corpo, na verdade a gente acaba meio que flexiona o joelho, né, e faz uma, digamos assim, é como se a gente baixasse o tronco para poder andar, né? Por causa do chimpanzé, eles andam movimentando o corpo do lado direito para o lado esquerdo, certo? E aí vem a questão, né? Por que que o bipedalismo ele poderia ser altamente adaptativo, né? O que tipo de situação ambiental poderia levar à seleção de indivíduos que seriam bípedes naquele contexto da África, que é o contexto da origem dos humanos? Uma provável hipótese é que na época que os humanos eles surgiram, houve uma mudança ambiental que substituiu, né, aqueles ambientes de florestas da África por ambientes abertos, de savanas. Ambientes abertos, um organismo que é bípede igual ao homem, ele dá a impressão de ser maior do que ele é, de fato, porque imagina quadrúpede, que tamanho que a gente fica, e quando a gente bípede, qual tamanho a gente fica. O fato de ser bípede também permite enxergar mais longe. A questão da radiação solar, a área de incidência da radiação é menor, né, quando é bípede, quando é quadrúpede, né. Então, tem uma série de características aí que poderiam se tornar adaptativas simplesmente mudando, né, de quadrúpede para bípede. Além, é claro, né, de livrar as mãos para outras tarefas, permite o deslocamento rápido em pequenas distâncias, né, e é possível ter uma marcha moderada de corrida e deslocamento por muito tempo, com um gasto energético menor, tá? Então, isso possibilitaria, por exemplo, uma dispersão por grandes distâncias, né? Considerando o bipedalismo, que seria um pouco mais improvável se nós fôssemos quadrúpedes, né? Se nós fôssemos quadrúpede. Certo? Então, aqui, questão do crânio que eu já falei para vocês, dentro agora da linhagem evolutiva. Vejam que há uma tendência geral de aumento do crânio, mas isso vai se tornar mais significativo a partir principalmente da evolução do gênero Homo, né? Quando a gente analisa aqui o tamanho do crânio de Australopithecus, a gente vai ver que ele é bastante baixo, né? Apesar que o de habilis também, né? A partir de Homo erectus, que há uma expansão craniana, tanto para a região posterior, né, quanto para a região para cima, que é o que vai acontecer com os humanos atuais, né. Em relação ao Homo habilis, existe aí até uma discussão se o Homo habilis era Homo mesmo, se era Australopithecus, né. Tem até alguns cientistas que propõem que, em virtude do tamanho do crânio, porque o crânio dele é muito menor quando comparado com os outros organismos do gênero Homo, né. Então tem uma proposição que ele talvez poderia ser Australopithecus e não Homo habilis. Então, são Australopithecus habilis e não Homo habilis. Certo? E aqui, meninos, tem uma lista de adaptações hominíneas, né? Quando eu falo isso aqui, eu estou pensando na linhagem evolutiva, tá? Não no Homo sapiens atual só, mas o que foi acontecendo ao longo da nossa evolução, da nossa linhagem evolutiva, e que são adaptações. Então, por exemplo, a pendactilia, né? A presença de 5 dedos, que a gente consegue movimentar, onívoro, apto onívoro, as unhas planas e arredondadas. Nós não temos estrutura de defesa e ataque. Quando a gente compara, por exemplo, com o chimpanzé, os dentes caninos deles são altamente desenvolvidos, e isso pode estar relacionado, né, à estrutura de defesa e de ataque, e isso foi perdido na linhagem evolutiva. Em Australopithecus, na verdade, isso já foi perdido, né? Aumento do tamanho da capacidade e complexidade do cérebro. A nossa visão frontal ela foi aprimorada ao longo da evolução. Evolução da linguagem, do pensamento articulado. A postura ereta, que provavelmente deve ter sido uma adaptação-chave, que vai ter uma relação com a maior parte dessas adaptações hominíneas aqui. E com a liberação da postura ereta, as mãos ficam livres
para serem utilizados para outras funcionalidades. Professor, Certo? Oi? perguntar uma coisa, não é muito relacionado a diferenças, assim, de homos, mas eu acho que vai mais para Homo sapiens, assim. A questão das narinas. Não lembro se você já comentou, algum outro professor comentou. Por exemplo, dos africanos terem as aberturas nasais, né, um pouco mais largas, comparado com o europeu, que o nariz é mais pontudo, né, assim. Tem algo né, algum artigo, alguma coisa assim que cita isso? Então, amigos, eu já vi alguma coisa sobre isso, para explicar principalmente a questão da morfologia dos asiáticos, por incrível que pareça, tá? Não é nem dos europeus nem dos africanos, é dos asiáticos. Porque asiático tem a face flat, Mais né? achatada, né? Mais achatada, e o nariz. E aí poderia ser uma adaptação em virtude do ar, porque esse nariz mais achatado e mais comprido, quando a pessoa respira, dá tempo de esquentar. Entendeu? Então seria uma forma desse ar ser aquecido, entendeu? Porque estaria muito mais perto da face, né? Então quando a pessoa respira, o calor, né? Não só o calor que aqui praticamente não tem calor, né? Mas o calor de dentro da narina poderia ajudar a aquecer esse ar antes de ser mandado para o pulmão, né? A única coisa, e aí também a questão dos olhos puxados pode ser adaptação para a questão de ver na neve, porque o olho puxado ele ajuda de alguma forma a proteger da radiação, né? Porque a neve, ela é muito. Você não consegue ficar de olho aberto na neve, por incrível que pareça. Por causa Ela de ser reflete branco, muito a luz. é impossível. Mesmo quem tem olho escuro não consegue ficar com o olho aberto, né? E aí o olho escuro é a adaptação para isso, né? E o olho puxadinho também seria uma forma de auxiliar nessa visão. Então poderia ter sido selecionado. Agora, para africano e para europeu, eu nunca vi nada. Eu já vi para asiático, que explica essa morfologia. Inclusive, a morfologia dos asiáticos, ela é muito mais, digamos assim, padrão do que para africano e europeu, né? Uhum. Então, por exemplo, essa morfologia de nariz, a gente não tem um padrão muito bem estabelecido para europeu e para os africanos também não. Então, a gente tem lá alguns narizes que são muito grandes, mas tem população africana que o nariz é mais fino. Para os europeus isso também pode variar bastante, né? Aí quando a gente pensa em asiático, esse rosto flat é uma característica que é comum para todos eles, independente da origem, né? Mas eu nunca vi. Se eu achar alguma coisa, eu compartilho. Eu vou até tentar procurar essa questão da evolução das narinas, mas para asiático eu já tinha visto. Mas geralmente, Tamires, esse tipo de questão ela não é muito discutida, porque isso pode ser utilizado como preconceito, sabe? Uhum. Pode enfatizar, sabe, determinado caractere morfológico. Então, talvez seja difícil até encontrar algum trabalho sobre isso. Mas se eu encontrar, eu vou tentar procurar e aí eu disponibilizo lá no Moodle, tá? E no WhatsApp da disciplina. Tá Beleza? bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Essa pergunta também foi boa. Gostei. Então eu vou continuar. Aí, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção para vocês de uma. Quando a gente pensa na evolução humana, existem 4, digamos assim, processos adaptativos que são altamente importantes, e aí diferentes autores, eles traçam cenários diferentes pensando nesses 4, digamos assim, processos adaptativos, certo? Então essa figura aqui, ela ilustra, né, qual era a perspectiva de diferentes autores, né, Darwin, Scaife, e aí por aí vai, certo? Em relação aos 4 processos, que são eles: terrestrialidade, bipedalismo, encefalização e civilização. Basicamente, a terrestrialidade seria a ocupação de ambientes não arbóreos, certo? Então, isso seria uma etapa importante da evolução, a ocupação de ambientes não arbóreos. O bipedalismo seria essa mudança de quadrúpede para bípede, liberando, né, os membros superiores. A encefalização seria o aumento na capacidade craniana e, por conseguinte, da inteligência. E aí, posteriormente, a organização de grupos que compartilham cultura, que é chamado de civilização. Certo? Muitos dos cenários trazem a sequência que primeiro houve, né, uma ocupação de ambiente terrestre, e aí essa ocupação aqui, ela teve uma seleção natural relacionada ao bipedalismo,
que por sua vez está relacionado à encefalização e posteriormente à civilização, certo? Então, a maior parte dos autores vai trazer sequência, né? Primeiro, a mudança do ambiente e a ocupação do ambiente terrestre, posteriormente, seleção de bípedes, com a seleção de bípedes, a seleção de indivíduos com cérebros maiores, e a indivíduos com cérebros maiores possibilita a existência, né, a ocorrência de grupos sociais organizados, que a gente vai chamar de civilização, certo? Aqui nessa figura, a terrestrialidade ela é mostrada por essa descida, né, das árvores. O bipedalismo é representado pelo macaco, né, macaco sobre duas patas. A encefalização ela é representada por um macaco com alguma coisa na mão, que seria uma ferramenta, e a civilização seria representada por um grupo de macacos. Então vejam aqui que os diferentes autores eles trazem diferentes cenários, né, que poderiam ter evoluído, certo? Mas há um consenso mais amplo que indica que talvez a sequência tenha sido essa, tá? Primeiro, ocupação de ambiente terrestre, seleção de bipedalismo, com essa evolução da encefalização e aí a formação das civilizações, certo? E agora a gente vai para a parte final da aula, que eu vou discutir um pouquinho sobre as linhagens evolutivas, tá? Então a gente vai falar, né, de Australopithecus, né, Homo habilis, Homo erectus, Sapiens e as variantes desses Sapiens. Então, só para vocês terem uma ideia aqui em relação ao tamanho, houve uma tendência a aumento, né, no tamanho médio. Então, o Australopithecus tinha mais ou menos 1 metro e os Sapiens mais ou menos 1,70 m. Vejam que Erectus e Neandertal, eles têm um tamanho muito próximo aos Sapiens, né, e o Homo habilis tem um tamanho muito próximo aos Australopithecus. Então, só para vocês terem uma ideia qual que era a dimensão. Então, houve uma tendência evolutiva no aumento do tamanho. E aqui, meninos, tem uma filogenia que é uma das mais aceitas, né, atualmente. Então, aqui a gente tem uma origem que ela é... Aqui tem Ardipithecus, Australopithecus, mas tem fósseis mais anteriores que datam de 8, 9 milhões de anos, tá? Então, aqui você teria na base algum ancestral comum para a linhagem dos Ardipithecus e dos Australopithecus, e aí a partir da linhagem dos Australopithecus seria possível evoluir, né, as linhagens de Paranthropus, aqui à direita, né, veja que tem Paranthropus robustus, Boisei e Etiópicos, e outras espécies de Australopithecus, né, o Africanos, o Garri, e aí a partir desses, né, a evolução do Homo rhodophensis e o Homo habilis. Agora, veja que interessante esse caminho evolutivo aqui. Então, veja que esse ancestral, né, que é colocado aqui na posição o Australopithecus afarensis, que é a mesma espécie que a Lucy. Então, veja que tem uma linhagem evolutiva de origem aos Paranthropus, que são espécies, né, da linhagem evolutiva humana, mas que não vão culminar no Homo sapiens. E aí, outras variantes de Australopithecus. E aí vejam que não se sabe qual, né? Existe um candidato aqui, que seria o Australopithecus sediba, que não está representado aqui na filogenia, que poderia ocupar essa posição aqui, que daria origem, né, ao Homo rhodophensis e o Homo habilis. Veja que o Homo rhodophensis, ele não tem uma continuidade evolutiva, então a linhagem evolutiva aqui para o gênero Homo, ela se encerra aqui. Veja que a partir de Homo habilis tem um provável organismo que surgiu depois, seria o Ergaster, a partir do Ergaster, o Erectus, e aí a partir de evolução do Erectus em diferentes lugares, a gente teria, né, o Sapiens e o Neanderthalensis, né. E aí tem uma representação do Homo antecessor, né, que seria como se fosse um homo arcaico aqui, que poderia ser estoque tanto de Sapiens quanto de Neanderthalensis. Certo? Aí eu vou contar um pouquinho sobre, né, eu mostrei a filogenia para vocês terem uma ideia como que estão localizados, né, onde a gente está nessa história, e aí contando um pouquinho dos diferentes, né, hominíneos que existem aqui na Terra. Os Australopithecus, né, que eles têm uma origem basal para a nossa linhagem evolutiva, eles viveram na África há cerca de 4 milhões de anos.
Vejam que eles eram pequenos, né? A altura média era de 1 a 1,40 e pesavam de 30 a 40 quilos. E eles usavam alguns instrumentos rudimentares, tá? Há indícios que eles eram, principalmente, se alimentavam de frutas e ervas, né? E isso está relacionado principalmente à dentição, né? E o Australopithecus ramidos e o Afarensis são os que têm uma representação importante, o Afarensis principalmente, porque a partir dele tem a linhagem evolutiva, né? Dos humanos atuais. E aqui alguns fósseis anteriores, né, Quineantropos, mas eu não vou falar sobre eles. E aí, só para vocês terem uma ideia, o esqueleto mais conhecido é o da Lucy, que ele está em Adar, na Etiópia, mas existem réplicas desse esqueleto, né, do Australopithecus afarensis, da Lucy, em vários lugares, em vários museus do mundo, tá? Inclusive no Museu de História Natural de Nova York, no Museu de História Natural de Paris. Então é um fóssil bastante importante com réplicas, né, em vários lugares, mas o original está em Adar, na Etiópia, certo? Um segundo Australopithecus aqui que vale a pena a gente falar sobre ele é o Anamensis, né, que ele vai estar um pouquinho acima aqui na linhagem evolutiva do Afarensis. Na verdade, ele ocuparia uma posição aqui entre o Garri e o Africanos, tá, gente, mas não está representado. Ele viveu mais ou menos 4,1 milhões de anos, tem uma localização, os fósseis estão localizados principalmente no norte do Quênia. Aparentemente eles ocupavam, né, savanas e matas de beira de água, de lagos, né. A dentição é parecida com a de um macaco e é um indicativo de hábitos onívoros com predomínio de alimentação vegetariana. Em relação à questão da anatomia corporal, é bípede, né? E é muito similar ao Afarensis, indicando que tem algum tipo de proximidade evolutiva e talvez o Afarensis poderia ser um estoque ancestral ou vice-versa, né, dessa variante. Né, o Afarensis que eu já falei bastante para vocês, eu vou até pular para falar um pouco dele. O africano, né? Vejam que é uma linhagem aqui que pode ser uma das possíveis que vão dar origem depois à evolução do gênero Homo. Os africanos, eles surgiram, eles viveram entre 3 a 2,3 milhões de anos. Provavelmente eles ocupavam florestas densas, né? E ele foi descoberto, foi o primeiro australopitecino descoberto, certo? E aqui, para vocês terem uma ideia, né, da morfologia, né? O Paranthropus, que é aquela linhagem evolutiva paralela, né, que não tem uma relação direta com a evolução humana, a evolução do Homo sapiens, né, então ele teria essa morfologia. O Homo rudolfensis, né, o Ergaster e o Apis, para vocês verem a similaridade deles entre si, e o Paranthropus, que ele tem, principalmente quando a gente olha a face, aqui a face é bem diferente do gênero Homo. Certo? E aí a gente vai falar então do primeiro, provavelmente a primeira espécie do gênero Homo, que é o Homo habilis, né, que na setinha vermelha está indicando a posição dele. Ele viveu na África há mais ou menos 2 milhões de anos, então vejam que 2 milhões de anos depois dos Australopithecus, o peso muito parecido com o de Australopithecus, né, peso e altura muito parecido. Há muitas evidências que eles construíam ferramentas de pedra e osso, e que eles conseguiam comer fruta e carne, e há evidências, inclusive, pessoal, de rituais, tá? De canibalismo, de enterrar mortos. Então, aparentemente, com o habilis, por isso que tem essa questão, né? Será que era um australopitecino e não uma espécie do gênero Homo? Mas em virtude dele apresentar esses aspectos, né, que estão muito relacionados, principalmente aspectos da civilização, né, da evolução da civilização, é muito provável que seja mesmo do gênero Homo, certo? Uma espécie que surge, que tem uma importância muito grande, é o Homo erectus. Ele viveu na África, né, entre 1,5 milhões de anos, mas há evidência que eles possam ter sobrevivido até mais ou menos 200 mil anos. O peso mais ou menos 60 quilos, a altura 70. Foram os primeiros, né, a domesticar o fogo. Então, quando a gente vê aqueles filmes que representam o fogo, é o Homo erectus, né, que tá dominando o fogo e vai utilizar o fogo para uma série de estratégias, né, de ocupação de nicho.
também eram onívoros, né? E existem evidências que eles eram resistentes ao frio, em virtude principalmente do tipo né, da espessura dos ossos e da distribuição geográfica, né? O Homo erectus é a primeira espécie a sair da África, que eu já vou falar desse fóssil aqui, e ele partiu da África e colonizou Europa e Ásia, principalmente, certo? E conseguiu chegar até algumas ilhas da Oceania, certo? Então, a primeira espécie a sair da África foi o Homo erectus, né? E aí, posteriormente, as linhagens de Homo erectus que existiram, né, que ocuparam diferentes regiões, né, principalmente da Europa e da Ásia, elas evoluíram para outras espécies do gênero Homo. Inclusive, há evidências que o Homo neanderthalensis evoluiu a partir de uma linhagem, né, de Homo erectus. E aí eu gostaria de comentar com vocês o garoto de Turkana, que é um fóssil altamente conservado de Homo erectus, né, que foi encontrado em 75. O crânio tem datação de 1,8 milhões de anos, e aí a preservação desse fóssil é tão grande, né, que é possível até medir a capacidade craniana de 850 centímetros cúbicos. Perdão, gente, o boy foi encontrado em 84, tá, o garoto turcano, e aí foi possível, então, comparar a diferença de um crânio de um adulto e de um não adulto, né, pré-erectus, mostrando que os padrões são similares aos dos humanos atuais, porém com uma aceleração de crescimento. Então, o tempo de crescimento era maior, era menor do que o de humanos atuais, mas era maior do que os de chimpanzés, certo? Então, aqui só para vocês terem uma ideia da distribuição, né, do Homo erectus. Então, você tem distribuição do Homo erectus em vários sítios na África, em várias regiões da Europa, da Ásia, e vejam que até em algumas regiões da Oceania, né? Então, o Homo erectus, ele foi o primeiro a fazer essa grande corrente migratória, porém não chegou, né, à Austrália e nem às Américas. Certo? E aí, eu gostaria de falar com vocês das duas espécies, as últimas, né? Que é o Neandertal e o Sapiens, né? Vejam aqui que aqui tem um crânio, né? De um Neandertal e um crânio dos primeiros humanos europeus, né? Vejam como que é similar a morfologia craniana, né? Desses dois organismos. E uma diferença, talvez, que seja mais evidente, seria a presença dessa crista aqui sobre o supraocular, né? Neandertal, isso é mais evidente do que aqui nos Homo sapiens, né? Então, os Neandertais, né, até os anos 90, você achava que os Neandertais eles tinham... obrigado, viu, Tamires? Até mais. Boa noite. Até os anos 90, na verdade, até começo dos anos 2000, a principal hipótese que se tinha em relação aos Neandertais é que eles tinham sido eliminados por competição com os Sapiens, né? E que, na verdade, eram duas espécies diferentes. O Homo sapiens era uma espécie, o Homo de Neandertal era outra espécie, né? O Homo neanderthalensis era uma outra espécie. Com o avanço da biologia molecular, o que se descobriu? Que, na verdade, os humanos atuais, eles apresentam pelo menos 5% de DNA de origem Neandertal. O que se indica? Que, na verdade, os Neandertais, eles não foram eliminados por competição, por exclusão competitiva, mas foi um outro processo de hibridização entre Sapiens e Neandertal que levou à introgressão do DNA Neandertal no genoma do Sapiens. Como que isso é possível acontecer? Então, imagina o seguinte. Vou representar aqui em azul o Sapiens, em amarelo, Neandertal, certo? Quando o Sapiens com o Neandertal cruzam, vai formar um híbrido que tem metade do genoma de Neandertal e metade do genoma de Sapiens, certo? Agora vamos pensar o seguinte, as populações de Sapiens, elas eram maiores que as de Neandertal. Então a chance desse híbrido aqui cruzar com o Sapiens era maior do que se ele cruzasse com o Neandertal. Então o cruzamento de um híbrido, né, Sapiens Neandertal, com um Sapiens, reduziria aquele material genético do Neandertal numa geração só para 25%. Então imaginem que cada vez que um híbrido desses, né, cruzasse com o Sapiens, havia diluição da informação genética.
Então, na verdade, o que acabou acontecendo é que sapiens e Neandertal eram capazes de cruzar entre si para produzir descendente fértil, mas em virtude do tamanho populacional de Homo sapiens, houve uma introgressão do material genético de Neandertal. Então, na verdade, os Neandertais eles não foram extintos por competição, mas é mais provável que eles tenham sido extintos por introgressão ou por hibridização. Certo? Esse estudo com DNA molecular, DNA mitocondrial indica isso fortemente. Certo? E aí, por fim, os sapiens, né, que é a nossa espécie, a gente chama de sapiens sapiens, né, principalmente as primeiras, né, a primeira subespécie, digamos assim, de sapiens. Essa espécie ocupou, né, todo o planeta, pesa mais ou menos 70 quilos, 1,70 m, surgiu na África entre 150 a 100 mil, mas tem datação de 200 mil anos, certo? Eles eram capazes de caçar, utilizar roupas, construir casas, então é um outro incremento aí na capacidade de aproveitamento de nicho, certo? Os humanos surgiram na Era Cenozoica e eles conviveram com um grande número de organismos que hoje foram extintos, tá? Inclusive com os erectos e os neandertais, certo? Então foram contemporâneos, por exemplo, dos gigantopithecus, dos mamutes, e das espécies de Homo erectus e neandertalenses, entre outras, tá, gente? Porque aqui eu tô falando só dessas duas que tem registro fossilífero mais amplo, mas não só essas duas. Certo? E se havia alguma dúvida, né, em relação à possibilidade de sapiens e neandertalenses terem se cruzado, né, esse fóssil que ele foi encontrado, né, é um fóssil que apresenta características, né, dos ossos de Neandertal e sapiens, indicando que é um mosaico Neandertal sapiens, que foi encontrado em Portugal. Certo? E aí, para encerrar, o Sapiens atual, né? O Sapiens atual surgiu mais ou menos por volta de 130 mil anos, principalmente nessa região aqui da África. E a partir da África, saiu uma corrente, que supõe que é uma corrente migratória principal, que colonizou a Europa, né? E a Ásia. Veja que, primeiramente, essa corrente passou pelo Oriente Médio. Posteriormente chegou à Ásia, né? E aí você tem uma datação similar entre a ocupação da Europa e a ocupação da Oceania, né? Da Austrália também. E aí essa corrente migratória vai chegar nas Américas há mais ou menos 20 mil anos, certo? Então vejam que em mais ou menos 100 e poucos mil anos o homem saiu da África, né, surgiu na África, evoluiu lá e colonizou todo o planeta. Certo? Aqui é um outro mapa também de migração, mas aí focando também as migrações dentro do continente africano. Certo? E aí se colocou uma questão. Tá? Esse tanto de sapiens, né, que migrou e tudo mais, e as populações elas são muito similares hoje, né? E aí a pergunta é, o que aconteceu ao longo da história evolutiva, né, considerando essa mega blaster dispersão, né, das populações humanas, que de alguma forma manteve, né, a variação genética baixa. E aí, duas propostas, né? Uma é que o Homo sapiens poderia ter evoluído, né, simultaneamente em várias regiões, ou a outra seria que o homem evoluiu na África e de lá da África saiu e colonizou outros continentes, né? E aí a questão é a seguinte: se a gente considera o modelo Out of Africa, que é o modelo mais aceito, basicamente existe aí, né, a evolução de uma linha do Homo sapiens na África, e aí posteriormente a cruzamento, né, dessas populações da África com as populações que foram para os outros continentes, certo? Então seria possível a manutenção, né, da variabilidade a partir de fluxo gênico entre populações africanas e populações não africanas, considerando a origem, né, comum para todas elas a partir da África. Se o modelo multirregional fosse correto, a gente esperaria fluxo gênico intenso, né, entre as populações para que houvesse uma manutenção da baixa variabilidade e não especiação,
né? Porém, os indícios fossilíferos indicam uma origem africana mesmo, e não origens múltiplas, tá? Então, parece que o modelo multirregional, ele não é muito aplicado, tá? Aqui tem algumas considerações do modelo multirregional, e aqui do modelo Out of Africa, que é o modelo atualmente aceito, certo? Porém, o Templeton, né, o Alan Templeton, ele faz uma interpretação alternativa do modelo Out of Africa, que o homem ele deve ter surgido há mais ou menos 1,9 milhões de anos na África, e aí esse ponto de 2 milhões de anos é o que realmente, efetivamente, separa os humanos atuais de outros primatas, né? E que pelo menos três diferentes correntes migratórias saíram da África em direção à Eurásia, e que poderia ter esse fluxo gênero. Então tem origem africana, mas não com uma única corrente migratória, mas mais de uma, certo? E aí o Templeton, ele questiona, né, que a gente separa, né, quando a gente faz os estudiosos de paleontologia, eles separam, né, o Sapiens do Neandertal do Ergaster, né? Se na verdade não é tudo a mesma coisa, mas são variantes da mesma coisa, né? Seriam tipo raças, né? Isso seriam raças de verdade, né? Ou subespécies, e não pensando em espécies puras, né? Ergaster, Neandertal e Sapiens, que se fizesse esse ajuste, talvez o modelo fosse mais apropriado, certo? E aí, só para vocês terem uma ideia da variação morfológica, né, dos humanos atuais, então aqui vejam que a gente tem diferentes, né, variações morfológicas, mas quando a gente pensa do ponto de vista genético, a variação é muito pequena, irrelevante para falar a verdade, né, e que as nossas diferenças são mais culturais do que genéticas. Isso tanto é verdade que quando a gente compara, por exemplo, indivíduos de duas populações diferentes, a variação é menor do que se a gente analisar dois indivíduos da mesma população. O que indica isso? Que o fluxo gênico foi tão intenso, tão significativo, que não há variação entre populações. Só que, como existem as mutações dentro das populações, é possível que haja variação dentro da população, certo? Então, a variação dentro da população é maior do que entre as populações. E é isso, meninos. A parte de evolução humana é isso. Passei bem rapidinho. Eu sugiro, se alguém tiver interesse em aprofundar, né, a discussão, porque aí a gente, na disciplina de evolução humana, vê cada um desses tópicos com mais detalhes, com mais calma, vê outras coisas também, certo? Então, eu sugiro que vocês façam a disciplina no semestre que vem, certo? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário?